Olá a todos. Nós temos o prazer de ter com a gente hoje aqui o professor Alberto Sayão. Ele foi presidente da BMS, é professor da PUC-Rio, é um geotécnico de renome nacional e internacional, e ele foi convidado agora pela diretoria da BMS para ministrar a palestra Milton Vargas, que vai acontecer no dia 15 de dezembro deste ano. A palestra Milton Vargas, antes da pandemia, era itinerante e ministrada praticamente em todos os núcleos, os 10 núcleos da BMS. No entanto, diante da situação atual de pandemia, a palestra vai ser de forma remota no dia 15 de dezembro agora. E eu convidaria a Renata Tomoiose, da Estrada Comunicação, para fazer uma primeira pergunta ao professor Sayão. Obrigada, Elvio. Sayão, antes de mais nada, bem-vindo. Obrigada por aceitar conversar com a gente. E a gente queria saber, para começar, Sayão, como você se sente sendo escolhido para ministrar uma palestra tão importante para a BMS? Olha, primeiramente, boa tarde ou boa noite a todos, né? Renata, a pergunta, como eu me sinto? Eu, particularmente, tenho um carinho grande por essa palestra, a BMS. Vou contar um pouquinho da história dela aqui. Ela começou no meu mandato, na época do meu mandato. A ideia foi forjada ou formada e formatada no mandato anterior, na gestão do Valdemar Assis. Veio de uma ideia que, lá no Canadá, onde eu fiz o meu pós-doutoramento, existia uma palestra geotécnica chamada Trans-Canada Lecture, que era exatamente isso. O convidado saía lá do leste para o oeste, parando em todos os núcleos da Sociedade Canadense de Geotecnia. Bom, eu participei de umas duas ou três, achei aquilo uma coisa muito boa, enchia o auditório de gente e tivemos então a ideia de fazer isso aqui no Brasil. Muito bem, na época, a primeira dúvida foi qual será o nome da palestra. E o primeiro nome, bom, Trans-Canada Lecture seria Palestra Transbrasil, não dava certo, porque Transbrasil naquela época era uma companhia de aviação falida. Né? Pronto, então ficou simplesmente Palestra ABMS, para afirmar bem quem era o dono, vamos dizer assim, da palestra. Bom, aí a primeira edição, como eu disse, foi quando eu era presidente, e o escolhido foi o Fernando Schneid. Olha a coincidência, né? Fernando Schneid, e a ideia foi ele falar sobre ensaios de campo. Naquele tempo, a gente já fazia o convite, já sugerindo o tema. Isso porque o Fernando Schneid iria, 2 anos depois, fazer uma palestra importante no Congresso Internacional lá em Osaka, no Japão. Então, o objetivo dessa primeira seria ele ter uma exposição em todos os núcleos e uma exposição às perguntas. Isso facilitaria a tarefa dele de dar a palestra internacional. Muito bem. A palestra seguiu com vários convidados nos anos seguintes. Os temas foram variando, até que, infelizmente, chegou uma época em que nós, no conselho da BMS, propusemos mudar o nome de Palestra BMS para Palestra Milton Vargas, que tinha falecido recentemente, um pouco antes. Pronto, foi uma boa ideia, o conselho aprovou, e a partir daí ficou a palestra Milton Vargas. Pronto. A pergunta, eu falei muito, desculpa, Renata, mas a pergunta é, como que eu recebi? Recebi, então, de uma maneira muito grata pelo fato de ter tido tanta participação na formação dessa palestra. E
o Fernando Schneider, quando me convidou, a primeira coisa que eu perguntei, qual é o tema que você gostaria? Ele falou, o tema que você quiser. Tá bom, aí eu fui verificar quais eram os temas das últimas palestras. E verifiquei que tem muita palestra de fundações, de ensaios de campo, de geossintético já teve. Enfim, os principais temas da BMS, mecânica de rochas, situações de risco, de ruptura, isso tudo já teve. Então, eu vi que faltava barragens. Pronto, então eu sugeri a ele, quer que eu faça uma palestra sobre barragens? Eu tenho me envolvido em vários projetos de barragens. Ele achou boa ideia e pronto, então ficou combinado que o tema dessa próxima palestra do Milton Vargas será engenharia de barragens. A engenharia de barragens brasileira é muito ativa há muitos anos. Então, eu quero falar um pouco dos principais projetos de barragens que já foram construídos, tentar relembrar um pouco essa parte importante da nossa engenharia. Sayão, para a gente encerrar, então, eu gostaria que você resumisse a sua experiência geotécnica para que as pessoas conheçam ainda melhor quem é o palestrante da Milton Vargas desse ano. Pronto, Alberto Sayão foi estudante de engenharia civil na PUC-Rio, onde depois eu fiz mestrado. Antes disso, eu trabalhava como engenheiro numa empresa de projetos aqui no Rio de Janeiro. Depois, então, do meu mestrado, fui convidado para ser professor na PUC. Entrei para professor na PUC, nem pensava em doutorado, mas imediatamente a PUC falou, muito bem, bem-vindo, mas agora você, por favor, pense em fazer um doutorado. Está na hora de fazer. E aí eu fui fazer um doutorado, apliquei para algumas universidades importantes, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá, e acabei decidindo pela única universidade que nunca tinha ido um brasileiro ainda na área de geotecnia, que é a Universidade de British Columbia, no Canadá. As outras universidades canadenses, americanas e inglesas já tinham vários brasileiros passados por lá, inclusive alguns da PUC, colegas meus. Pronto, então foi fácil escolher. Escolhi por exclusão. Fui aceito lá, fiz o doutorado lá, é um lugar maravilhoso para se morar. Depois fui convidado para voltar como professor visitante, foi o período do meu pós-doutoramento, que eu voltei no ano 2000 para dar aulas na graduação e pós-graduação. Foi uma experiência muito interessante dar aulas em inglês num sistema muito mais organizado e muito mais rígido em termos de horário do que o nosso brasileiro. Mas o tema de barragens, eu acho que é o tema da nossa conversa. Barragens, eu me envolvi em alguns projetos de barragem. O primeiro projeto de barragem que eu participei foi logo que eu me terminei o mestrado. Fui participar, a convite do professor Sandro Sandroni, na avaliação de uma recente ruptura da barragem do Açu, no Rio Grande do Norte, para a qual tinham sido convidados os grandes, na época, professores Costa Nunes e Vitor de Mello. E aí o Sandro foi convidado por eles para participar e eu fui convidado pelo Sandro. Quer dizer, acabei me envolvendo num grande projeto com gente muito importante. Eu era ainda júnior, recém-mestrado, e foi uma experiência maravilhosa. Daí começou o meu gosto pelas barragens. Depois, pronto, segui. Hoje, como vocês talvez saibam, eu sou vice-presidente do Comitê Brasileiro de Barragens. Daí, então,
a minha ideia de privilegiar o tema barragens na palestra Newton Vargas. Bom, obrigado. Bom, o Sayão fez um resumo muito resumido da sua própria trajetória, que a gente, para contar toda essa história, a gente levaria aí algumas horas, né? Porque fez trabalhos muito espetaculares e teve uma participação brilhante à frente da BMS, participou de entidades internacionais, eventos internacionais, então o Sayão teria muita coisa a contar, mas ele foi muito discreto e concentrou-se especialmente na atividade docente e também no que se refere à atuação dele com barragens. Sayão, muito obrigado, foi excelente a conversa. Eu acho que o público vai certamente gostar muito da sua palestra, que é sempre brilhante. Você consegue falar de temas técnicos de uma forma, além de com muita competência técnica, mas também com capacidade de se comunicar com um público mais amplo. Então, muito obrigado, Renata. Bom, eu que agradeço, mas repara, Elvio, você está gerando uma expectativa no público e vai decepcioná-los, porque vai chegar na hora que eles vão achar que você falou fake news aqui. Não é nada disso, mas de qualquer maneira. Tudo bem, um aspecto que eu não falei ainda, mas que vou falar. O regulamento da palestra Newton Vargas pede que a palestra seja uma palestra bem prática. O objetivo inicial era atrair a atenção dos jovens estudantes em engenharia e também divulgar o nome da BMS. Esses objetivos continuam, eu vou procurar me concentrar nessa sugestão de fazer um resumo bastante prático da engenharia de barragem no Brasil. Obrigado, Elvio. Obrigado, Eu que agradeço, Sayão. Renata. Obrigada, Sayão. Muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço, até lá, até dezembro.